Vim até de fúcsia para te provar que é possível aprender as regras de acentuação de uma forma simples. Eu detesto rosa e adjacência, se eu vim nessa paleta para te provar que nada é impossível. Então, pega o seu caderninho, seu post-it maroto para sair colando aí na sua escrivaninha e bora para essa aula que você vai sair dela hoje sabendo acentuar tudo. E aí, bora? Então bora! Hello, eu sou a Nina Neves e hoje nós vamos falar sobre acentuação. Se você não é muito familiarizado com alguns termos tipo sílaba tônica, oxítona, paroxítona, monossílabo, para agora e assiste outro vídeo antes, esse aqui que eu vou deixar o link para vocês, onde eu explico toda essa nomenclatura para você não ficar com aquela cara de em quando eu falar oxítona, você, paroxítona, proparoxítona. Não, entenda primeiro sobre o que a gente está falando e depois volta aqui, ó, mas volta. Bom, já estamos em 2023, então essas regras não preciso nem falar que elas estão alinhadas com o novo acordo ortográfico. Bom, essa aula foi desenhada para ser rápida, mas eu falo, né? Então espero que eu consiga fazer com que essa aula seja rápida. Então qual que é o plano? É te apresentar a classificação da palavra para você saber se vai acento ou não, qual tipo de palavra. Depois te dar um macete e ou um exemplo de simples memorização. E o que eu espero de você? Que você pegue o seu caderno, que você anote esses macetes. Ou no seu caderno, ou se você é a louca do post-it igual a mim, pega o post-it, anota o macete, já cola na sua escrivaninha e isso é ótimo. Eu faço isso sempre que eu preciso lembrar de algo. Por quê? Toda hora que você senta no seu ambiente de trabalho, de estudo, você bate o olho naquele post-it. Você olha tanto que acaba grudando na sua cabeça. Quando eu tiver bem grudado, igual chiclete velho, aí o que você faz? Você pega o post-it e joga fora, porque ele já tá aqui, ó, já tá na veia. Então vamos direto ao ponto, já falar de monossílabos. Lembra, monossílabos são aquelas palavras que só tem uma sílaba. Curtinhas. Nós vamos acentuar os monossílabos tônicos que terminarem em A, E ou O. E os seus plurais. Antes, eu quero abrir um parêntese para fazer uma observação / curiosidade. Você reparou que até para xingar, até para escrever um palavrão, a gente precisa saber língua portuguesa, né? Porque não sei se você reparou, mas essa regra de monossílabo, com a palavra curtinha, né? É só os terminados em A, E e O, que são acentuados em U, não. Pegou? Era só isso mesmo, então. Fecha parêntese. Para te ajudar a memorizar, eu criei uma frase meio doida. Mas funciona, viu? Porque quando eu estava no vestibular, eu e minha irmã, a gente decorou a tabela periódica inteira criando frases estranhas. Atenção pro macete. A pá encheu o pé de pó. Pá, pé, pó. A, E, O. Vamos ver exemplos. Com A, pá e paz. Com E, pé e pés. Com O, só e sóis. Agora que nós já falamos das palavras pequeninas, vamos para as grandes. E já vou chutar o balde e já vou começar com as proparoxítonas. Sim, você se lembra delas? Aquelas que a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba? Pois bem, por que eu queria começar com as proparoxítonas? Porque essa regra é a mais legal de todas. Sabe por quê? Porque absolutamente todas as proparoxítonas, sem exceção, são acentuadas. Todas. Ai, gente, que delícia falar isso, né? Tão difícil, uma raridade em língua portuguesa a gente falar todas sem exceção. Pois bem, as proparoxítonas todas são acentuadas. E como exemplos temos as palavras pérola, lâmpada e cálice. E aí nós chegamos nas paroxítonas. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, a língua portuguesa traz uma grande quantidade, a maioria das palavras são paroxítonas e, portanto, a regra das paroxítonas é um pouco mais longa. Mas não tem problema não, que eu inventei uma frase bem esdrúxula para ajudar vocês a decorar essa regra. Nós vamos acentuar todas as paroxítonas que terminarem com as letras dessa frase aqui, ó. Li no chão, PS, rum de tongo. Que isso, gente? Que loucura é essa? Parece linguagem de ET, né? É uma linguagem bem doida, mas que vai te ajudar. Vamos pegar os exemplos que você vai entender tudo agora. Quer ver? Então, toda vez que nós tivermos paroxítonas terminadas com essas letras, elas vão ser acentuadas. Com L, fútil, por exemplo. Terminada com I ou com is, júri, júris. Terminada com N,
hífen. E aqui eu coloquei a palavra hífens. A palavra hífens não tem acento. Por quê? Porque a regra é só com N e não com NS. Então, a palavra hífen é acentuada. A palavra hífens, não. Terminado em us, não poderia ser outra palavra, senão vírus, né? Terminado em x, fênix. Terminado em an, órfã, órfãs. Em ão, bênção, bênçãos. Em PS, bíceps. Em R, dólar. Terminado em ou uns, álbum, álbuns. E terminado em ditongo, história, jockey e água. Aqui, ó, história. Tem o I e o A juntos, tá vendo? Jockey, o E e o I juntos. Água, o U e o A. Todos esses três são ditongos e por isso essas paroxítonas são acentuadas. Mas, né, vamos abrir uma observação, porque sempre tem que ter uma bendita de uma observação para fazer. Ai, meu Deus do céu. Com o novo acordo, as paroxítonas que tenham na sílaba tônica ei ou oi deixaram de ser acentuadas. E como exemplo desses casos, temos as palavras Coreia, ideia, boia e paranoico. E as oxítonas, hein? Elas são aquelas cujas sílabas tônicas são as últimas. No caso das oxítonas, nós vamos acentuar toda vez que elas terminarem em o, e, a ou em. E o macete para vocês é essa palavra que está escrita aqui, coragem! Porque se você tirar essas letras que estão em minúscula, ficam só as vogais e mais o em. Vamos de exemplos? O ou os tem o avô e avós. O a ou as tem babá e babás. Terminando com e, café ou cafés. Terminando com em, Belém, parabéns. Antes de continuar, se eu te ajudei até agora, não se esqueça de dar um like nesse vídeo para você não esquecer de fazer isso depois. Partiu falar de hiatos então. Lembra dos hiatos? São aqueles encontros de vogais numa palavra, só que toda vez que a gente vai separar as sílabas, essas vogais se separam e ficam em sílabas diferentes. Isso é chamado de hiato. Então, quando nós vamos acentuar os hiatos? Toda vez que nós tivermos hiatos tônicos com i ou u, nós vamos acentuar, como em sair e em baú. Porém, esse porém que acaba com a nossa vida, né, gente? Porém, nesse hiato, se na mesma sílaba tiver outra letra juntinha, ou com i ou com u, que não seja S, aí não vai ter acento não, entendeu? Corre para os exemplos que eles vão ajudar a gente agora. Por exemplo, aqui, ó, na palavra saiu, aqui nós temos um hiato, né? Do A com o I. Só que junto com o I tem um U, que não é um S. Então, aqui nós não acentuamos. Na palavra seguinte, no entanto, nós temos um hiato de novo, sa-is-te. O I está acompanhado com o S, então ele é acentuado. Com o U acontece da mesma forma, olha. Raul. Aqui nós temos o hiato e o U está acompanhado do L. Então, uma letra diferente de S não tem acento. E na próxima palavra, baús, tem um hiato, só que o U está acompanhado de S, então é acentuado. Ficou claro agora? Podia acabar por aqui, né? Mas tem mais um porém no hiato. Gente, ó, pode se descabelar. Não vou nem achar ruim, porque, ó, não é brinquedo, não. É cabuloso, hein? Graças ao acordo ortográfico, toda vez que nós tivermos um hiato, cujo I e U tônico possam ser acentuados, mas eles vierem depois de um ditongo, aí não vai ter acento, não. Sabe qual que é a boa notícia? Que tem pouquíssimas palavras que caem nessa regra aí. Eu vou colocar dois exemplos aqui só para ilustrar para vocês verem. A palavra baiuca e a palavra feiura. Vamos para os casos especiais, então, que são só dois e a gente já termina por aqui. Vamos, então, falar dos ditongos abertos com el, ei e oi. As palavras com esses ditongos abertos só serão acentuadas se elas forem ou oxítonas ou monossílabos. Vamos para os exemplos? Com ei, nós temos réis, que é acentuada porque é um monossílabo, ou fiéis, que é acentuada porque é uma oxítona. Com el, nós temos réu, que é um monossílabo, e chapéu, que é uma oxítona. E com oi, nós temos sóis, que é um monossílabo, e herói, que é uma oxítona.
E vamos para o último caso, então, falando dos acentos diferenciais, que nós até já comentamos sobre eles em outros vídeos. O acento diferencial é aquele usado para diferenciar palavras que têm a grafia idêntica. Só que o bonito fez o favor de cair com a reforma ortográfica, não existe mais, e agora a gente que lute para poder distinguir qual palavra é qual, usando o contexto, né? Mas alguns deles se mantiveram em casos específicos de verbos que nós vamos ver a seguir. O primeiro caso é o verbo pôr, para se diferenciar do por preposição. Por exemplo, você pode pôr a mesa, por favor? Esse é o verbo. A sobremesa foi feita por mim. Esse por é preposição. Outro caso é o verbo poder, no pretérito perfeito do indicativo, pôde, para se diferenciar do verbo no presente do indicativo, pode. Vamos ver exemplos. Ele não pôde comparecer ao evento. Esse é o pretérito. Joana pode viajar todos os anos. No presente, ele não tem acento. E os últimos kits de verbo que eu vou trazer para vocês aqui são o verbo ter e o verbo vir, para diferenciar a terceira pessoa do singular e do plural, ou seja, diferenciar ele e ela de eles e elas. Ele tem muitos amigos na escola. Eles têm alguns brinquedos importados. Veja que no plural tem um acento circunflexo. O mesmo acontece com o verbo vir. Ela vem ver a avó todo fim de semana. Elas vêm de longe para estudar. E esse foi o nosso compilado sobre regras de acentuação. Sobreviveram? O que vocês acharam? Muito detalhe, né? Mas é isso mesmo, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham anotado tudo e tenham aproveitado bastante também essa aula. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça do meu like e também de se inscrever no canal, para você não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijinho, fui!